Agora é claro que sabemos daquilo que nós queremos, né? E estamos preparados para alcançar esse objetivo, que é vencer esse jogo. E temos que estar muito atentos. Sem dúvida que será um jogo que os detalhes irão definir e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que até é uma declaração que acaba valorizando o clássico e tudo mais, ele defendendo as cores do time dele, da camisa dele. Nem vejo isso como maldade mesmo, a declaração dele. Respeitando o time que ele joga, na minha opinião, sem desrespeitar a equipe do Vasco da Gama, mas a gente fala mais sobre isso. E aí, PVC? Tudo bacana? Tudo certo. Qual é o seu destaque para o programa de hoje? Bom, semana tem clássico Palmeiras e Corinthians, também vamos falar de muitas coisas com o Diego, com o Abel, mas sobre coisas que estão pulsando no noticiário. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Atlético Paranaense e o Atlético vai recorrer da decisão do Congresso da CBF da proibição da grama sintética. Ele diz que vai à FIFA porque o gramado é permitido para o Brasileirão, né? É Brasileirão 2018 é que vai ser proibido. Digo, pode até falar daqui a pouco quanto muda para o jogador jogar no gramado de lá. Eu peguei na mão aquele gramado lá e é muito parecido com o original. Mas tem clássico em São Paulo, tem clássico no Rio de Janeiro, tem muita coisa para falar. Quesada, boa noite, tudo bem? Tudo bem, prazer, Preto, um abraço a você, PVC, Diego. Às vésperas desse clássico paulista, o Corinthians pode ficar sem o presidente, né? Nesse momento está acontecendo aí uma votação, seria uma primeira instância. Se o Conselho definir que o Roberto Andrade não será o presidente mais, terá de passar pelos sócios do clube. É um momento realmente terrível vivido pelo Corinthians, que tenta remontar um time competitivo, mas tem que resolver uma coisa que é tão básica, né? Saber quem é que vai comandar o clube, ou vai continuar comandando o clube. Lembrando que as eleições oficiais estão marcadas para fevereiro de 2018. Ou seja, se acontecer o impeachment, em 30 dias o Corinthians vai ter que definir um novo presidente. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Ser afastado? Olha, eu conversei com muita gente nas últimas horas. O que me chama a atenção é que a oposição quer o impeachment, normal. Mas tem gente dentro da situação que também quer o impeachment. Mas tem gente na oposição que vai votar contra o impeachment. Então isso acontece também, né? Porque no fundo o que aconteceu foi que teve um racha na situação em função de uma divisão das divisões de base. Tinha dois grupos que davam respaldo para o André Sanches, inclusive, esse grupo rachou. Quando o Andrés teve que escolher um dos dois lados e escolheu, o outro ficou muito bravo e foi para a pancadaria. Que esse grupo da situação quer o impeachment do Roberto Andrade. Mas tem muita gente na oposição que acha que é ruim para o Corinthians. A minha percepção, tem que esperar a votação para ter certeza disso. Mas a minha impressão, pelas conversas que eu tive, é que o processo de impeachment dificilmente vai passar hoje. Dificilmente não quer dizer que seja impossível, não. Vamos esperar um pouco. Ok, bom, vamos fazer o seguinte, muitas perguntas, como eu disse, já estão chegando aqui. Eu vou lançar uma enquete para que vocês participem com a gente do Boa Noite Fox. Nós temos o Diego aqui no estúdio, jogador do Flamengo. Então, na sua opinião, quem é o favorito? Quem leva a melhor no jogo de sábado da semifinal? Flamengo ou Vasco? Você mandando a mensagem para a gente no Twitter, coloca na tela aí então o nosso endereço, a hashtag Boa Noite Fox. Essa é a primeira de várias enquetes que a gente vai lançar aqui e colocando as perguntas do pessoal que vai participando com a gente. Já tem aqui o Thiago Bento. Até na pergunta do telespectador primeiro então. O Thiago está perguntando, Diego, qual é a sensação da torcida do Flamengo chamar seu nome? Extremamente prazeroso, né? É um dos momentos que mais me motiva, né? Ali nesse pré-jogo, com certeza é um reconhecimento ali que motiva demais. Então eu procuro retribuir todo esse carinho, todo o tempo dentro de campo, para que isso possa continuar sempre. Tá certo. E agora, o que eu coloco aqui para todo mundo, Eurico Miranda, ele deu declarações a respeito do Luiz Fabiano. Primeiro ele disse que o Luiz Fabiano vai ser a estrela do jogo. É típico do Eurico Miranda, também acredito que isso deu uma grande valorizada, puxando aí para o lado do time dele, o Vasco da Gama. Agora, o Luiz Fabiano desembarcou praticamente agora da China, né, que tem um fuso horário. O Diego com grande experiência também de viajar,
né, de continente para continente. Como que é essa adaptação, a chegada no Brasil? Ele acabou de chegar, amanhã tem a apresentação, tem compromissos com o Vasco da Gama e o jogo já no sábado. Fisicamente isso é possível, Diego? Não, sem dúvida nenhuma. É muito claro que fisicamente ele não estará 100%, mas se ele estiver em campo ele vai ter uma atenção especial, com certeza, porque todos nós sabemos da qualidade que ele tem. Não sei até que ponto isso é verdade, mas se o Luiz Fabiano estiver em campo, nós temos que estar atentos, porque é um jogador que não precisa, né, estar 100% para ser perigoso. Então vamos ficar ligados. Você ouviu muitas vezes na rua, nesses últimos dias, ou desde ontem, quando ficou mais definido ainda que Flamengo e Vasco vão fazer a semifinal, rubro-negros cobrando quem ganha do Vasco porque não ganha desde 2015? Ouvi algumas vezes, porém eu tenho que encarar, né, a realidade, né, momentânea, e será meu primeiro clássico contra o Vasco, sem dúvida que é um jogo especial, e nós temos que encará-lo dessa maneira, porém com tranquilidade. Eu acho que nós não devemos fazer nada mais nem menos do que nós temos feito até agora, né? O time está muito concentrado, muito seguro daquilo que quer. Obviamente temos detalhes que podem ser melhorados, mas eu acho que nós temos que manter nossa linha, né, de nossa forma de jogar e impor essa maneira de jogar contra o Vasco, que nós temos a possibilidade sim de sair vencedores. Não tinha 7 vitórias nos 7 primeiros jogos desde 2011. Foi também o último ano que um técnico começou e terminou a temporada. Que seja bom presságio para o Zé Ricardo. Com certeza. É algo significativo que nos dá confiança, né? E serviu para nos trazer até essa colocação, né? De poder jogar com a vantagem do empate. Sem dúvida a equipe está confiante, mas a partir de agora vai depender do que nós vamos fazer também. É bom a gente estar ciente disso e a equipe tem total consciência. Ô Quesada, para você fazer a sua pergunta, nós estávamos com uma informação aí na tela do histórico de confrontos aí, voltando. Desde 1923, Flamengo e Vasco da Gama. Foram 306 jogos, leva aí uma vantagem. O Flamengo 116 vitórias contra 99 do Vasco, 91 empates. E a diferença de gols, 400 do Flamengo, 376 gols do Vasco. 24 gols. Nós temos uma outra informação desde que o Guerreiro está no Flamengo, né? E daqui a pouco a gente coloca também, e o Diego, como ele disse aqui, vai ser o primeiro clássico, né? Contra a equipe do Vasco da Gama, que sabe. A propósito, eu acho que tem uma coisa muito importante para perguntar para você. Você sabe onde vai ser o jogo? Boa pergunta sem resposta, né, Quesada? Eu realmente não sei, é algo desagradável até certo ponto, mas que nós estamos preparados para tudo, não vai influenciar nosso desempenho. Isso te chama atenção, né? Porque, claro, veio para jogar no Flamengo. Quando se fala de Flamengo e futebol carioca, se fala em Maracanã. E o Maracanã está tão distante dessa realidade, né? Quer dizer, o Maracanã só se inseriu nesse contexto no final da temporada passada e hoje não está mais, né? Para o jogador também é diferente isso, né? É diferente. Eu, particularmente, gostaria muito de jogar um jogo como esse no Maracanã, né? Ver o Maracanã na situação que se encontra dói, né? Quando eu vejo aquelas fotos ali e os momentos que eu vivi ali naquele estádio, principalmente agora com a camisa do Flamengo, é uma pena. Aí temos o Engenhão, mas por outras razões também não vai ser possível. Enfim, são situações que sem dúvida não ajudam em nada, né? E nós jogadores, é o que eu disse, temos que estar preparados, até porque nós precisamos do resultado e não vai ter desculpa, né, se nós não alcançá-los. Então, estamos preparados para tudo. E são 3 opções, PVC, Preto e Diego. A gente tem ouvido falar em Manaus, que já é uma viagem mais longa, não é? Brasília, o Flamengo jogou muitas vezes em Brasília. E uma outra opção, não sei se necessariamente nessa ordem, né? O estádio do Pacaembu, que seria a viagem mais curta e até facilitando a vida do torcedor flamenguista que mora aqui no Rio de Janeiro. Alguma preferência, Diego? Sem dúvida que para nós acaba influenciando a distância, né? Apesar de, até agora, onde eu joguei com o Flamengo, eu me senti em casa pela recepção que nós tivemos por parte dos torcedores, mas obviamente a viagem mais curta, um campo em boas condições, ajuda muito. O Pacaembu é um desses campos, mas vamos esperar aí as decisões para ver o que vai acontecer. E que você conhece bem, né?
Pacaembu você conhece Conheço bem. É um excelente estádio. E você falou de torcida também. O Vasco tem menos torcida que o Flamengo na capital? São Paulo, o Flamengo é a quinta torcida de São Paulo. E o Vasco tem torcida em São Paulo, mas não tem uma torcida tão numerosa quanto o Flamengo em São Paulo. Mas pode ter torcida, né, PVC? Esse é o pulo do gato. Porque jogando aqui, teria só torcida do Flamengo. Jogando fora do estado, você pode ter a torcida visitante. Tem uma hipótese que ainda não é a mais provável, que é mais remota nesse momento, mas como não saiu a definição, acho que vale a pena a gente cogitar como uma hipótese. Duas torcidas? Que é derrubar a liminar, que obriga a ter duas torcidas, até uma torcida só. Se a Federação do Estado do Rio conseguir caçar a liminar, nesse caso amanhã ainda pode acontecer do jogo ir para o Engenhão. Só que aí vai ficar essa coisa de caça a liminar de cá, consegue outra liminar de lá, vai ficar uma novela até a sexta-feira. Então, por isso que as hipóteses que a senhora colocou são as mais plausíveis nesse momento. Eu só não quero afastar completamente essa outra hipótese, porque ainda está ali com as decisões sendo tomadas. A tarde inteira foi de reunião na Federação do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco tem muita torcida em Manaus, por isso o Flamengo não gostaria de jogar em Manaus, é um dos fatores além da viagem. O Flamengo tem muita torcida em Brasília, o Vasco também tem torcida no Brasil inteiro, mas não tem tanta torcida em Brasília quanto o Flamengo, que é o caso também da capital de São Paulo. É isso mesmo. As perguntas estão chegando aqui sem parar. Que a turma elogia você. O torcedor do Flamengo agora adora você, Diego. É um negócio impressionante. Um jogador monstruoso. Monstruoso, maior 10 do Brasil. Que Zico te abençoe. Está dizendo o Tiago Sheida. E o Matheus Melo pergunta o que houve entre ele e o Hever na comemoração do gol de ontem. Boa pergunta. Dependendo da resposta, eu vou me levantar daqui. Não, cara, isso aí acabou pegando um pedaço ali, né? Eu, na verdade, o Hever despenteou meu cabelo ali, coisa que ele tem feito todas as comemorações quando eu faço o gol, né? Eu brinquei com ele ali como se eu tivesse ficado bravo, né? Mas na verdade não tem problema nenhum. Ele tem feito isso sempre. E eu falei pra ele depois do jogo, já na primeira vez que ele fez, eu falei, eu não vou ficar bravo, porque toda vez que você fizer isso vai ser um bom motivo, né? Que é sinal que eu fiz um gol. Então, fica à vontade, pode despentear. E ali foi meio que uma brincadeira. Eu vou te pegar, foi uma coisa mais ou menos desse tipo. Mas pareceu ali que eu tava apelando. Fica à vontade, pode bagunçar o cabelo. PVC é a primeira noite dele aqui no programa, então chega mais perto ali. O primeiro boa noite dele não vai ficar bravo também. Que eu faço despentear o cabelo dele? Não vou fazer isso, não. Só uma informação rápida. Claro. Conselho do Corinthians, informação oficial agora, o Sartori está me passando, absolveu o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, do processo de impeachment. Portanto, há 5 minutos a gente abriu o programa falando de uma possibilidade remota, não é? Mas agora está confirmado oficialmente. Roberto Andrade segue como o presidente do Corinthians. E fim do processo? Encerrou. Acaba o processo hoje, não se discute mais isso amanhã. Vai ter veja só, não é agora sim. De repente, em agosto, alguém resolve abrir novo processo. Vai acontecer ainda outro tipo de crise assim, porque vai ter daqui a pouco a aprovação das contas da gestão Roberto Andrade. Aí é uma outra possibilidade. Vai ser uma outra conversa, mas a lógica é que o Roberto Andrade complete o mandato dele até fevereiro do ano que vem, e nesse momento a oposição confia muito que possa ganhar a eleição no ano que vem. Quando você veio para o Flamengo, tinha muito aquela conversa de no Fenerbahçe ele está sendo substituído muitas vezes, no Fenerbahçe ele não jogou todas as partidas. Eu sempre tive uma confiança muito grande, já te falei isso numa entrevista que a gente estava não pessoalmente. Para mim foi muito claro onde você foi bem. Foi muito bem no Santos, você foi muito bem no Werder Bremen, você foi muito bem no Atlético de Madrid, que me parece que você foi muito bem onde você estava feliz. Porque às vezes a gente diz assim, o futebol da Alemanha é mais forte do que em Portugal. Você foi muito bem na Alemanha e não foi tão bem em Portugal. Por que essa distinção? E como é que você... É isso, você precisa estar feliz para jogar muito bem como está jogando? Não, sem dúvida. A felicidade, ela engloba vários fatores, né, PVC? E um deles é a atmosfera da equipe em geral, né? O comando, começando pelo técnico, eu acho que é muito importante. Então, é uma combinação entre a sua preparação, né, e a realidade do time, né? Que o
as condições atuais e tudo isso no Flamengo foi um casamento. Eu me preparei muito realmente, mas encontrei um clube muito bem organizado, uma equipe onde o sistema estava funcionando muito bem, um treinador que teve uma comunicação bem direta, isso me deixou muito à vontade, além de uma recepção sensacional, calorosa por parte de todos. Desde o aeroporto. Tudo isso influencia, igual você citou o último clube Fenerbahçe, né? Obviamente eu joguei a maior parte dos jogos como titular. Sim. Porém as coisas não funcionaram como equipe e é claro que eu, sendo uma das principais contratações, vou sempre carregar uma responsabilidade maior, que eu não reclamo, mas muitas vezes não depende só de nós, do sucesso de um jogador, né? Você está ali dentro de uma equipe, o último ano no Fenerbahçe fizeram contratações gigantescas, né? Robin Van Persie, Nani, o Kier, que é o zagueiro excelente também. Eu já estava ali, enfim, e mesmo assim as coisas não funcionaram, não só para mim, para todos. E então nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. E no Flamengo, realmente, estou muito feliz dentro e fora de campo, graças a todos esses fatores, graças também ao meu esforço, né? E as coisas estão correndo maravilhosamente bem. Em termos de seleção brasileira, Diego, eu acho que você foi mal aproveitado em seleção brasileira, né? Acho que você deveria ter tido mais espaço do que teve. Considero que você também concorde comigo. Qual foi esse momento que você falou assim, profissionalmente? Porque o jogador tem muito disso, né? Esse era o meu momento, dos quais você não foi aproveitado devidamente. Quesada, eu sinceramente, eu não reclamo de oportunidade na seleção brasileira, assim também como não aceito se falarem que eu não aproveitei as oportunidades que tive. Acredito que sim, aproveitei da melhor forma possível, né? Tive que respeitar uma hierarquia que é obrigatória na seleção brasileira, principalmente naquela altura onde grandes jogadores ficavam na mesma posição por anos, por mérito, obviamente, como foi do Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? Não na minha posição, mas Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, são jogadores que ficaram durante uma década, né? Mais ou menos dentro da seleção brasileira. E os jogadores novos que estavam vindo tinham que respeitar isso. Eu peguei num período, essa situação na seleção brasileira, mas quando eu tive a oportunidade procurei aproveitar e acredito que aproveitei bem. Deixei de ser convocado no meu melhor momento na Europa, né? Isso também é claro, foi na época que eu estava sendo transferido para a Juventus, artilheiro da Europa League, vice-campeão da Europa League, da UEFA naquela altura, campeão da Copa da Alemanha, artilheiro também, me transferindo para a Juventus, né? Um começo muito bom na Juventus, aí eu parei de ser convocado pelo Dunga. E foi uma surpresa, foi difícil de assimilar aquele golpe naquela situação, e a partir dali continuei trabalhando muito com esse sonho, porque vivi na seleção brasileira desde as minhas categorias de base, mas não tive a nova oportunidade nos últimos anos, porque depende muito do técnico, daquilo que o técnico quer, não basta você estar bem. Eu tive bons momentos, mesmo no Atlético de Madrid, por exemplo, na Europa, e não fui convocado porque acredito que o treinador não achou que não tinha necessidade, enfim, não precisava de um tipo de jogador como eu na seleção. Voltei para o Brasil, fui muito cauteloso em falar da seleção brasileira na minha coletiva de imprensa, porque eu acho que primeiro você tem que fazer por merecer, né, e depois poder comentar. Eu deixei claro que eu queria encontrar a minha melhor forma como jogador de futebol, né, corresponder às expectativas. Deixei claro que era um sonho, um objetivo a seleção brasileira, mas passava por reencontrar a tranquilidade, a alegria, o prazer, né, e o meu melhor nível. Acredito que realmente vivo um bom momento já há algum tempo junto com o Flamengo, e depois dessa oportunidade que eu tive na seleção brasileira, eu te confesso que a seleção voltou com todo o vapor dentro do meu coração e dentro dos meus objetivos. Porém, eu não perdi meu foco, que é o Flamengo. Eu acredito que eu tenho que estar bem aqui, tenho que estar fazendo bons jogos para poder ter uma nova oportunidade. Mas não tenha dúvida que todos os dias eu penso na seleção brasileira, né, na próxima convocação. E vamos ver. Eu acho que é aquilo. Dentro de campo é que eu tenho que mostrar o meu valor, aquilo que eu sou capaz. Acredito que o Tite tem sido muito justo, né, nas suas atitudes e declarações. Então, em relação a isso, eu estou tranquilo. Agora é trabalhar para quem sabe, realizar o grande sonho que eu tenho,
que é retornar à seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu nunca escondi isso de ninguém. E segue no radar do Tite, o Diego, não tenha dúvida. E um detalhe, ele estava falando, eu estava imaginando, hein, PVC? Jogando ao lado de Kaká na Copa de 2010. Robinho, o Luiz Fabiano estava vivendo uma grande fase. Né? Talvez tenha faltado um jogador como o Diego. Claro, é a percepção do técnico, a gente respeita tal, e depois fica também mais fácil a gente observar por que né, a seleção de repente não teve sucesso numa Copa, que talvez tenha deixado de lado um jogador como ele. Você ganhou 2 Copas Américas, né? 2004 e 2004. Uhum. Você está falando de deixar de ter sido convocado em 2008, quer dizer, logo depois, pouco depois da Olimpíada. Exatamente, foi depois de um jogo ali contra o último jogo foi contra o Portugal, né, que eu fiz. Na véspera do jogo eu fui até pro time titular, eu e o Adriano naquela ocasião, que nós estávamos muito bem no time reserva, e o Dunga parou o treino para colocar nós dois no time titular. E no outro dia eu tinha essa expectativa de ou jogar como titular ou ser uma das primeiras opções, né? E eu fui o único jogador junto com o goleiro que não entrei naquele jogo. Foi uma goleada do Brasil. 6-2 em Brasília. Isso. E entrou todo mundo que não tinha limite de substituição, e entrou todo mundo e eu mais o goleiro reserva foi o único que não entrou. Mas, enfim, é um direito meu ficar insatisfeito e um direito do treinador tomar esse tipo de decisão. Eu nunca vim a público reclamar de oportunidade, nada. Foi difícil para mim assimilar, como eu falei, quando eu deixei de ir para a seleção brasileira. Mas é o que eu falei, hoje eu tenho plena consciência que não depende só do jogador estar bem, né, atravessando um bom momento. Tem que encontrar também com essa necessidade, né, e decisão do treinador atual da seleção brasileira. Bom, Diego e pessoal, vocês viram aí que a CBF está divulgando a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Então, hoje no Boa Tarde Fox, nós colocamos, ainda não era oficial a tabela do Campeonato Brasileiro, mas agora já tem oficialmente as primeiras rodadas do Brasileirão. Então, se já tiver condições aí, vamos colocar. Então tá aí, olha, primeira rodada, 13 ou 14 de maio, ainda a ser definida a data. Diego versus Robinho, hein? Teremos aí as seguintes partidas. Vamos começar. Fluminense e Santos, Flamengo e Galo, bem lembrado pelo Quesada. Então Diego vai aí enfrentar o Robinho, já na abertura do Campeonato Brasileiro. E seguindo ainda teremos Palmeiras e Vasco, outro grande clássico, Corinthians e Chapecoense, Cruzeiro e São Paulo, Coritiba e Atlético Goianiense, Grêmio e Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport, Avaí e Vitória. Então, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro agora já é oficial. São estes confrontos que nós teremos aí na abertura no dia 13 ou 14 de maio. Bom, já que você lembrou do Robinho, é difícil jogar contra o Robinho, mas estou falando pessoalmente, esquece o time, o Galo. Sempre, ele é muito parceiro seu ainda, não? Muito parceiro. Muito parceiro? Muito parceiro. Nós estávamos juntos aí nas férias agora. Fui na casa dele, ele está sempre lá em casa também. Sem dúvida um grande amigo, muito difícil jogar contra ele, é complicado, né? Tem conversa dentro de campo durante o jogo, não? Na passagem discreta um pelo outro? Às vezes tem. O que rola de papo, Diego? Não, a última vez que ele pegou uma bola lá no Mineirão e parou na minha frente, começou a pedalar, eu falei, toca, para de graça. Eu vou pra dentro, hein? Pra cima de mim, não, senão ia ter que dar um chute já na cintura. Mas tem a brincadeira assim e eu admiro muito, é um grande amigo aí que eu tenho. E vocês fizeram um Flamengo e Atlético no final do ano passado, já na sequência do Campeonato Brasileiro, que era o jogo determinante para o time do Flamengo, né? Sem dúvida, um jogo muito importante. Estivemos próximo aí, né, da vitória por um bom tempo e próximo da derrota por alguns minutos. Um jogo digno de um clássico. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui de telespectador. O PVC e o Quesada continuam batendo papo aqui com o Diego. Lembrando que daqui a pouco nós teremos o Abel Braga, técnico do Fluminense, também aqui no Boa Noite Fox. Várias perguntas, evidentemente, para o Diego. E eu tirei uma aqui, eu quero saber se faz diferença para você, Diego. Rapaz, eu acabei de perder aqui a pergunta. Não achei. Marcos Stan, Diego está jogando muito e já está na hora de assumir a 10 do Mengão.
O que você pensa da camisa 10? O que representa o 10 nas suas costas? O 35 era por causa da idade do seu filho. Isso. Então já mudou. Todo mundo fala isso aí, agora é 46. Não pode ser na próxima temporada. Não, eu vou permanecer. Eu, particularmente, vivi momentos maravilhosos com a camisa número 10, né? Já tive a oportunidade de vestir na Seleção Brasileira, no Santos, no Werder Bremen. Agora no Flamengo, quando eu cheguei, já estava com o Ederson, mas não é algo que assim, me preocupa, né? Que seja um fator determinante. Eu estou muito à vontade aí com a camisa número 35, por que ela significa, igual o PVC disse, meu filho que escolheu, na época estava com 5 anos, hoje já está com 6. E foi muito bacana a explicação dele, né? Então me convenceu facilmente. Eu não tenho esse pensamento. Nesse momento tá tudo tão bom, e com todo respeito ao Ederson também, que eu acredito que representa muito bem esse número. Infelizmente está atravessando aí um momento difícil por causa dessa lesão no joelho, mas eu espero que ele volte a jogar o mais rápido possível e nos ajude. No Atlético você era 10 de Madrid? No Atlético não, já estava ocupado também, já tinha o número 10, eu fui o 22. 22. A primeira passagem 22, a segunda 21. Eu estava lembrando com ele, num jogo que eu fiz em Madrid, no Caldeirão, Atlético de Madrid 4, Valência 2. Jogão. Destruiu com o jogo o Diego. Ele e o Falcão Garcia, que jogavam junto com ele, semifinal da Copa da Liga Europa já. E depois vocês venceram na decisão. Exatamente. Foi um jogão esse aí, Valência com timaço. Nós também, estádio lotado. Werder Bremen, eu lembro muito de imagem na retina, assim, você comemorando com o número 10 nas costas, né? Isso, o Werder Bremen foi o número 10, os 3 anos que eu tive lá, número 10. É uma camisa emblemática. Ele pode não usar 10, mas o 4 e o 6 dá 10, né? Você coloca um mais neles, né? Só lembrar aqui que nós teremos essa semana aqui Real Madrid e Valência. Valência e Real Madrid. Na quarta-feira vamos transmitir Valência e Real Madrid, jogo do Campeonato Espanhol, para você ao vivo e com exclusividade. Aliás, nós vamos colocando o tempo todo aí, jogos da programação desta semana, que tem Liga Europa, tem Copa do Brasil, os campeonatos internacionais. Então tá aí, Valência e Real Madrid, La Liga Santander, nesta quarta-feira, a partir das 2h50, não é isso? 2h15. 2h15. 2h15 da tarde. 2h15 São da tarde. 11 jogos transmitidos na quarta-feira. De Campeonato Espanhol, Liga Europa até Libertadores, porque aqui é a casa da Libertadores. E na quinta não para. Na quinta também tem mais jogo aí. Valência e Real Madrid. Jogão, mas eu acho que no momento o Real Madrid é o grande favorito. Acaba sendo sempre favorito o Real Madrid, mas o Valência é uma equipe muito perigosa, né? Apesar de não estar muito bem nesse momento, né? Mas é sempre uma equipe perigosa. E tem o seu xará no gol lá, né? Pega demais. Um grande amigo também da minha cidade, de Ribeirão Preto, Diegão. Bom no gol e bom no futebol aí também. Fera. Você acha que o Barcelona virou o fio? Virou o fio? Você acha que já tá no final? Porque na Espanha se discute muito isso. Eu acho que não. É só um momento de queda e tem muita qualidade esse time para, né? Eu não estou falando especificamente dessa virada contra o Paris Saint-Germain, Diego, porque uma coisa, como o Neymar explicou, uma coisa é você jogar o jogo e fazer 4. Outra coisa é você entrar em campo obrigado a fazer esse resultado. Sim, sem dúvida. Mas o que eu quero ampliar com você, que acompanha bem aí o futebol internacional e jogou muito tempo lá, esse Barcelona voltará a ser o Barcelona que a gente acostumou a ver? Eu acredito que sim, né? Eu particularmente confio muito assim no Barcelona e na forma deles jogarem. Acaba sendo sempre a equipe a ser batida, né? Eu me lembro quando eles tomaram uma goleada do Bayern de Munique também, pela Champions, naquela altura, todos diziam, né, que a partir dali, que aquela filosofia não funcionaria mais. 2013. 4x0 em Munique e 3x0 para o Bayern em Barcelona. Exato. E de lá para cá eles foram campeões novamente, enfim. É uma equipe que está sujeita a passar por esse tipo de situação, né? Todos observam Barcelona, todos os jogos, enfim.
Isso pode acontecer, mas na minha opinião, além de uma filosofia muito bem definida, tem jogadores, né, mais de um, né, que podem fazer a diferença a qualquer momento. Então eu respeito muito, acredito que realmente vai ser muito difícil deles virarem aí essa situação, mas eu não dou como perdido, né? Nesse momento eu não dou como perdido 100%. É complicado, mas é uma equipe que tem muito recurso, né? E isso deixa ele sempre com vida. A relação que o Neymar tem com o Robinho, até porque jogaram juntos, tem com você também? Como é que é a tua relação com o Neymar? O Neymar eu não tive tanta oportunidade de estar com ele como o Robinho teve, mas as poucas que eu tive, ele foi um cara sensacional, né? Eu sempre disse que desde a primeira entrevista que eu vi do Neymar, como garoto já lá na Vila, eu fiquei surpreso com a naturalidade, a espontaneidade que ele lidava com tudo aquilo, né? E no decorrer do tempo ele foi realmente comprovando que ele se sente à vontade, nasceu para realmente ser uma estrela do futebol mundial. E acredito que é um garoto que não esqueceu das origens, enfim, demonstra o carinho, demonstra a admiração por quem ele acha que tem que demonstrar. Enfim, um jogador e uma pessoa que eu admiro bastante, né? Eu acho que merece tudo aquilo que ele tem vivido. Eu fiz essa relação porque Diego e Robinho foi o que fez o Santos renascer, né? Uhum. Depois de 18 anos sem ganhar um título relevante, tinha Rio São Paulo, tinha Conmebol, mas não tinha um brasileiro, não tinha o Campeonato Paulista com o peso que tinha nos anos 80. E vocês fizeram o Santos, revitalizaram o Santos. E depois o Santos passou a ter de novo, como na história do Santos está essa coisa que parece que a água que se toma em Santos, que começa a brotar menino, né? E essa geração do Neymar é outra dessas. Só que o Neymar teve dois momentos de convivência com o Robinho muito grandes, né? Que foi em 2005, quando ele era menino com 14 anos, e em 2006, 14 anos, foi para Madrid e o Robinho estava jogando no Real Madrid, né? Quando o Neymar passou um período de testes no Real Madrid, depois decidiu ficar em Santos, e o Robinho estava lá, recebeu. E depois, em 2010, que eles foram campeões juntos na Copa do Brasil, né? Jogando sem dúvida. Essa intimidade que o Robinho tem com o Neymar, eu não tenho, porém, tem um relacionamento, já falei com ele algumas vezes pessoalmente, por telefone, e sempre demonstrou ser um cara super atencioso, humilde, e com certeza é um cara que eu admiro. Ô Diego, você sabe que a todo instante o torcedor pergunta pra gente, né? Quem tem o melhor time do Brasil, quem tem o melhor elenco do Brasil, a gente tem que ficar aqui analisando e tal. É uma pergunta às vezes difícil, né? Claro, quem foi o melhor time do Brasil? O campeão foi o melhor time do Brasil, né? É simples responder isso. Mas não é só isso, né? O Atlético fez uma boa campanha, o Santos foi vice-campeão, o Flamengo fez uma campanha maravilhosa. Mas eu pergunto isso pra você. Nesse início de temporada, tirando o Flamengo, tá? Porque, claro, quem que é o melhor time do Brasil, na sua visão? Bom, como você mesmo disse, eu acho que nós hoje estamos muito bem preparados para enfrentar qualquer equipe de igual para igual. Mas, obviamente, o Palmeiras, por ter sido campeão e por ter feito um investimento muito grande mais uma vez, com novos jogadores, novas contratações, o Atlético Mineiro continua forte, então talvez esses dois. Mas é muito difícil, como você mesmo disse, é muito difícil. Vai depender do entrosamento, da forma como os jogadores vão assimilar a filosofia do novo treinador, né? Como eles vão encarar a mudança de clube, enfim, porque muitos novos jogadores chegam. Então, o futebol brasileiro acho que está cada vez mais equilibrado. O último Brasileirão foi uma prova disso. Chegou até certo ponto ali 6 ou 7 equipes com condições de chegar à primeira colocação. Então está muito equilibrado. Mas se tivesse que destacar nesse momento duas equipes, eu destacaria sim o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Diego, vou fazer duas perguntas aqui para você. A primeira é do Júnior Scott. A primeira é um pouco complicada, a segunda é fácil, mas é para a gente entender aqui como é que você está enxergando o futebol. Pergunta, clichêzaço, mas é bom para a gente ver na resposta do Diego se a gente consegue pescar alguma coisa daquilo que ele enxerga e vê no futebol. Messi ou Cristiano Ronaldo?
Messi. Messi. Agora a segunda, eu falei que era bem mais fácil. Fred ou Guerreiro? Essa não é de internauta. Bom, eu não joguei muito tempo com o Fred. Tive algumas oportunidades na seleção brasileira, eu admiro muito. Mas o Paulo realmente é um dos melhores atacantes que eu já joguei junto. É um jogador diferenciado, realmente. Eu fico com ele nessa. Então tá bom. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós dissemos aqui no início do programa que nós teríamos um Fla-Flu justo, cada vez para os atacantes, para os caras que desequilibram, que eu estou te falando. Mudou. Fica muito mais difícil, né? Mudou. Fica muito mais difícil. Esse cara, com certeza, esse outro detalhe não pode falar com ele. É legal estar com um cara assim, com um jogador do lado. Esses caras têm que correr muito mais quilômetro do que corria antes, cara. Porque hoje, se ele não mexer, ele não vai tocar na bola. Não é? É ou não é? Sem dúvida. Complicado. Ô, Diego, o professor já deu a letra aqui, né? Já deu. Não vou deixar chegar nele. Vai ser pedreiro. Tá dando carrinho em zagueiro. Quando a gente se encontrar. Mas nós temos que passar Madureira ainda, que é complicado. Não, mas ontem de qualquer forma, tem 4. Se não for agora, que eu acredito que tem grande possibilidade, nós vamos lutar para isso, mas também no brasileiro isso vai acontecer, né? Eu quero aproveitar também para agradecer aí os elogios. Eu particularmente admiro muito o seu trabalho, eu acho que de tudo que eu estou ouvindo aqui, esse fato de alma, tudo deve ter tido outros fatores, mas pelo que eu acompanho do trabalho do Abel, talvez essa alma, né, essa forma enérgica dele comandar, porque a gente acompanha pela televisão, do lado do campo, talvez esteja passando pelos jogadores. Eu já vi outros técnicos que conseguiram, não muitos, mas alguns que conseguiram transmitir essa forma enérgica de jogar, essa alma, né, e com certeza ele deve ter um mérito muito grande nisso. Muito obrigado aí, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que o futebol precisa, né, desse tipo de profissional que trabalha com o coração mesmo, né, e além da inteligência tática e tudo isso. Muito obrigado aí. Mas eu falei aqui, comentei com o PVC, queria que você falasse um pouquinho, isso é legal pra mim, sabe, porque eu te falo, eu nunca estudei tanto futebol como ano passado. Eu estava livre, porque chegou no momento que quando vieram os convites, estava tudo no meio, eu falei, não, vou ficar em casa. E eu fiz muita coisa aí pelo mundo afora. Só que eu não gosto de selfie, não gosto de nada disso. Mas me fala, porque eu citei esse exemplo do negócio do time que marca, mas que marca na frente, não que marca só atrás, esperando. Na Alemanha, cara, como é que os mister, como é que me diz aí? Não, é exatamente isso aí que você falou. É a consciência tática, independente do jogador, a equipe tem uma filosofia. Quem entrar ali tem que estar ciente do que tem que fazer. E a marcação começa realmente lá da frente, né? É um conjunto que faz com que a equipe se torne bem defensivamente, né? Independente de ser um jogador mais defensivo ou mais ofensivo, se tiver inteligência tática, o funcionamento desse sistema bem feito, você coloca jogadores com características parecidas. Na minha opinião, o Bayern de Munique conseguiu fazer isso muito bem numa época, mas se você visse, dá pra ver em alguns vídeos que eu já assisti o esforço que o Müller fazia, o próprio Mário Gomes naquela altura, que eram os jogadores ali da frente, o cara corria até a linha de fundo, às vezes com ponto, com lateral. Tá falando do time do Heinz, campeão da Champions de 2013. Eles fizeram isso muito bem, na minha opinião, que demonstra exatamente isso, o esforço daqueles que começam, que estão lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma, eu concordo também no fato de que a equipe bem sucedida é a equipe que toma menos gol, né? Acho que foi, por exemplo, a primeira colocação do Simeone quando ele chegou no Atlético de Madrid. Nós estávamos numa situação negativa e com os mesmos jogadores ele chegou a disputar a final da Champions, foi campeão da Europa League, campeão espanhol, exatamente com os mesmos jogadores. O que ele falou cair. Quando ele chegou foi isso: peraí, vamos parar de tomar gol aqui, você tem que trabalhar mais aqui. E todos os jogadores, eu fui um desses, era meio ofensivo na época, que, né, tive que me conscientizar disso, apesar de já ter um pouco essa consciência, mas ele impôs aquilo dentro do grupo, o grupo comprou a ideia, como o Abel falou, e as coisas funcionam, porque ele falou, pô, com a qualidade que você tem, que Falcão tem, Arda Turan tem, eu preciso me preocupar quando vocês tiverem a bola, quando tiver a bola vocês vão se virar, alguma coisa vocês vão arrumar. Agora vocês estão falando, o Abel citou a Alemanha, você teve a sua experiência de Itália também, da importância que tem esse